Amém. Glória a Deus por isso. Como é bom a gente ouvir testemunhos como esse, né? Da filha da dona Zenaide, da irmã do Nedson também, que saiu, teve alta do hospital. Para quem não sabe, ela foi diagnosticada com um tumor bastante complicado, difícil. E Deus permitiu que ela tivesse uma cirurgia bem sucedida. E agora ela teve alta, inclusive da quimioterapia, não vai precisar de químio. Olha como Deus tem agido no nosso meio. Olha como Deus tem atendido as nossas orações. E isso é motivo de muita alegria, de muita alegria e paz, sabendo que esse Deus está conosco. E isso enche meu coração de alegria mesmo. E é inevitável estar aqui, ouvir essas músicas e não cantar para esse Deus. E não nos alegrar diante desse Deus. E não adorar esse Deus tão grandioso, tão maravilhoso, tão presente. Eu queria que você fechasse seus olhos antes de a gente entrar no nosso texto. Eu sei que o tempo está avançado, mas eu creio que a gente precisa ter esse tempo agora de adoração, esse tempo de gratidão, esse tempo de júbilo, esse tempo em que a gente pode dizer para esse Deus tudo o que a gente tem vontade de dizer e dizer o quanto nós o amamos. E quanto é bom servi-lo, o quanto é bom estar junto dele e o quanto é bom estarmos juntos com ele. Vamos orar? Vamos falar com ele? Expresse a sua alegria agora, a sua gratidão diante desse Deus tão precioso, tão maravilhoso. Deus, nós te adoramos, Senhor. Como é bom cantarmos com tanta alegria, com tanto júbilo em nosso coração e com tanta gratidão diante das coisas que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós te louvamos, Deus, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Nós celebramos a ceia, nós pudemos aqui lembrar daquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Quando o Senhor se entregou, quando o Senhor se permitiu ser crucificado e o seu sangue ser derramado por nós. E é por isso que nós estamos aqui hoje, Deus, celebrando a sua vitória. Porque contigo, ó Deus, nós também somos vitoriosos, em Ti, por Ti e para Ti. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso aqui juntos. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos dar sequência na nossa série de estudos em 1 Coríntios, ainda na nossa série O Espírito em Ação, a Igreja em Missão. E eu creio que vai ser um tempo muito proveitoso. 1 Coríntios capítulo 4, nós vamos ler o texto todo, que começa dizendo assim: Portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. Quanto a mim, pouco importa como sou avaliado por vocês ou por qualquer autoridade humana. Na verdade, nem minha própria avaliação é importante. Minha consciência está limpa, mas isso não prova que estou certo. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Portanto, não julguem ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz os nossos segredos mais obscuros e revelará as nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. Irmãos, usei a mim mesmo e a Apolo para ilustrar o que lhes tenho dito. Se aprenderem a não ir além daquilo que está escrito, não se orgulharão de um à custa de outro. Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo o que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? Vocês consideram que já têm tudo o que precisam. Pensam que já são ricos e até já começaram a reinar sem nós. Gostaria que, de fato, já estivessem reinando,
pois então eu reinaria com vocês. Por vezes me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos, mas vocês afirmam ser sábios em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos ridicularizados. Até agora, passamos fome e sede e não temos roupa necessária para nos manter aquecidos. Somos espancados e não temos casa. Trabalhamos arduamente com as próprias mãos para obter sustento. Abençoamos quem nos amaldiçoa. Somos pacientes com quem nos maltrata. Respondemos com bondade quando falam mal de nós. E, no entanto, até o momento, temos sido tratados como a escória do mundo, como o lixo de todos. Não escreva estas coisas para envergonhá-los, mas para adverti-los como meus filhos amados. Pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus por meio das boas novas que lhes anunciei. Portanto, suplico-lhes que sejam os meus imitadores. Por isso enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele os lembrará de como sigo Cristo Jesus, de acordo com o que ensino em todas as igrejas, em qualquer lugar onde vou. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, pensando que não irei visitá-los. Mas eu irei, e logo, se o Senhor permitir. E então verei se esses arrogantes apenas fazem discursos pretensiosos ou se têm de fato o poder de Deus. Pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. O que vocês escolhem? Devo ir com a vara para castigá-los ou com amor e espírito de mansidão? Vixe. Vamos ver o que é que tem nesse texto aqui para a gente estudar hoje. A primeira coisa que a gente precisa entender é que, nesses primeiros capítulos, Paulo está exortando essa igreja dos coríntios. A gente tem que tomar cuidado para não confundir as coisas, né? Sobre uma situação que estava acontecendo aqui, que era o culto à personalidade. A gente viu uns capítulos atrás que eles diziam, uns dizem que são de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, e esse é um grande perigo. E esse é um grande perigo não só da igreja dos coríntios, mas também nos dias de hoje, também no nosso meio, também no meio cristão, que é o culto à personalidade. Quando a gente deposita em pessoas a nossa confiança. Esse é um grande perigo. Eu li um livro há um tempo atrás que falava sobre pessoas que foram feridas, e o nome do livro é Feridos em Nome de Deus. Pessoas que foram feridas na igreja. E, via de regra, as pessoas estavam decepcionadas com pessoas. Com irmãos da igreja, com pastores, ou pastores feridos com a igreja. Porque é muito comum e é muito próximo de acontecer da gente depositar a nossa confiança nas pessoas que estão ao nosso redor. E aí, quando elas falham, e elas vão falhar, a nossa decepção vem. E aí a gente fica ferido com a igreja, com Deus. E eu ouso dizer que essa é uma das maiores causas e fábricas de desigrejados no nosso tempo. Pessoas que não querem saber mais da igreja por causa de decepção, por causa de falhas que outros cometeram contra ele ou ela. Mas antes da gente falar do texto, eu preciso dizer uma coisa. Talvez você ouvindo o texto, você fale assim, hoje ele vai falar para os pastores, para os líderes. Mas deixa eu ler um texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-los para servir uns aos outros,
fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Então, quando Paulo fala que servos de Cristo, ministros fiéis, ele não está dizendo, ou ele não está falando para os pastores, nem para só os líderes da igreja, mas para toda a igreja, que é chamada a servir uns aos outros. Então, em vez de dizer pastores ou líderes, eu vou usar a palavra ministro, porque todos nós somos chamados para sermos ministros do Evangelho. Então, nós vamos ver aqui como que deve se comportar ou como deve ser um ministro ou um dispenseiro, como diz outras versões, da obra de Deus, da missão que Deus nos tem dado como igreja. A primeira coisa que a gente vê no início do capítulo, do versículo 1 ao versículo 6, é que esse ministro é um ministro compromissado com a obra. Ele tem compromisso. Ele começa dizendo no versículo 1 que o servo ou o ministro é esse servo de Cristo. Ele usa uma expressão grega que só aparece aqui para servo, que é traduzida aqui como servo. Mas ele se refere àqueles escravos que remavam as galés. Esses escravos, eles eram condenados à morte. Então, eles estavam fazendo aquele trabalho e último trabalho, porque eles eram condenados à morte. Então, o seu trabalho era remar. E Paulo se compara com o servo de Cristo, esse servo que é um remador de galés, condenado à morte, compromissado com a obra. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que o servo de Cristo está comprometido, compromissado com a vida na obra do Senhor. Às vezes a gente fica pensando que a gente precisa dedicar um tempo para Deus. Nós precisamos dedicar um tempo de oração, precisamos dedicar um tempo de leitura bíblica, precisamos dedicar um tempo para visitar, para orar com algum irmão. Não. O nosso compromisso com Deus é com a vida. A nossa vida precisa ser compromissada, entregue nas mãos de Deus. E ele vai falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco. O ministro também é o encarregado. Ele é o dispenseiro, ele é o mordomo. Ele é designado pelo Senhor para cuidar, ser o responsável pelas coisas de Deus. Antigamente se usava muito nas casas, e eu me lembro que quando eu era criança tinha um quartinho que a gente chamava de despensa. Era muito comum nas casas. Tem na sua casa, Lu? Então não posso dizer que é nas casas antigas. Ainda tem costumes, né? Mas esse lugar era o lugar onde a gente guardava comida, os mantimentos. A gente fazia compra e colocava nesse quartinho, chamado despensa. O dispenseiro é aquele que cuida desse lugar, que cuida para manter abastecido a despensa. Cuida para que os alimentos não estraguem, cuida para que os alimentos fiquem bem guardados. Então Paulo está dizendo aqui que nós somos dispenseiros dessa obra, dessa missão, dessa igreja. Nós temos que ter o cuidado para que a comida chegue à mesa. Mas não é nosso papel trazer o alimento para a despensa. De quem é esse papel? Do dono. É de Deus. Deus é quem traz o alimento para a nossa despensa. E o trabalho do dispenseiro, do mordomo, é servir a mesa. Então, o meu trabalho e o seu é cuidar para que a comida seja servida a todos. Porque a comida já está comprada. A despensa já está abastecida e bem abastecida. A responsabilidade do ministro não é de prover alimento, porque esse trabalho já foi feito por Deus, mas sim de servi-la. Eu e você somos chamados para servir a mesa. O ministro também é o fiel responsável. Ele diz aqui que ao dispenseiro se espera que ele seja fiel, espera que ele seja encontrado fiel. Eu lembro uma vez no seminário, nós estávamos na aula e nós teríamos uma prova no sábado à noite. E não deu tempo
de fazer essa prova e o professor chegou para a gente e falou assim, gente, vocês vão levar a prova e vocês vão fazer em casa. E aí eu já pensei, pô, fechou, que maravilha. Aí ele diz assim, só que vocês não podem consultar, é prova. E aí ele citou esse versículo. Ele, ao dispenseiro, espera-se que ele seja encontrado fiel. Aí eu falei, como é que eu vou consultar alguma coisa depois disso? Como é que eu vou ousar pesquisar alguma coisa? Porque essa palavra nos traz responsabilidade de ser um ministro fiel ao Evangelho, fiel àquilo que o Senhor tem nos dado. Paulo vai falar, o Jorge já falou sobre isso aqui em 1 Coríntios capítulo 11, e ele repete isso no capítulo 15. Ele diz assim, eu entreguei a vocês o que eu recebi do Senhor, nem mais, nem menos. O ministro não pode dar o que ele não recebeu. Ele é fiel. Ele só dá aquilo que ele recebe, nem mais, nem menos. O ministro também é avaliado, ele é julgado. A gente vê isso no versículo 3 a 6. Tem aqui 3 tipos de avaliação que pode acontecer comigo e com você. Tá? A primeira delas é o julgamento dos homens. Pouco importa. A gente dá de ombros para o julgamento dos homens. O segundo é o julgamento da própria consciência. É o que nós vemos ao nosso próprio respeito. A nossa consciência pode até estar limpa, mas isso não quer dizer que nós estamos certos. Percebe? Se a gente acha que estamos certos num determinado assunto, e por conta disso a nossa consciência está tranquila, está limpa, não quer dizer que nós estamos certos de verdade. Por quê? Porque o julgamento é de Deus. É esse julgamento que importa. Esse sim é o que realmente importa para nós. É isso que Paulo diz no versículo 4. Não me importa o que os outros pensam de mim, não me importa o que eu mesmo penso, porque talvez eu possa estar errado, mas o que realmente importa é o que Deus pensa de mim. E um dia o Senhor Jesus vai voltar, e com ele o julgamento. Nós ouvimos isso do Jorge na ceia. É isso que realmente importa. No capítulo 5, nós vamos ver que é importante confrontar os irmãos. O pastor Marcos vai trazer para nós um ensino sobre isso. Mas, de forma alguma, nós devemos julgar quem é melhor ou pior. E isso acontecia aqui. Quando eles dizem, bom, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, é que eu estou dizendo que um é melhor do que o outro. Um tem mais verdades do que o outro. A verdade é mais verdadeira do que a do outro. De forma alguma a gente pode fazer esse tipo de julgamento. Quem é melhor ou pior servo de Cristo? Paulo diz no capítulo 3, do 4 ao 5, quando diz que aqueles que afirmam ser partidários de um em detrimento do outro, agem segundo os padrões humanos. Nós precisamos entender que isso não vem de Deus. Isso é meramente padrão humano, padrão estabelecido por nós mesmos. Nós precisamos ter o cuidado para não julgar o ministro apressadamente. Nós não podemos julgar no tempo errado, a gente pode ver isso no versículo 5. Paulo está dizendo que nós devemos trazer juízo antecipadamente, pois, como eu falei, esse julgamento cabe a Deus, somente a Ele. É comum nós julgarmos as pessoas por aquilo que a gente ouve dizer. Quando a gente ouve uma conversa, e às vezes essa conversa está denegrindo alguém, e a gente compra aquela verdade e cria uma antipatia com o outro sem ouvir a sua versão.
Isso é muito comum. Ou então, quando a gente conhece alguém, bate o olho e fala assim, não fui com a cara. Ai, não gostei dele não. Mas você conversou com ele? Ou com ela? Não, mas é melhor não, porque eu tenho um feeling. Quando eu bato o olho e vejo assim que não gosto, alguma coisa tem. Cuidado. Não julgue apressadamente. Ouça o outro lado da história. Converse. Nós não devemos julgar pelos critérios errados. Paulo diz, não ultrapasse o que está escrito. Qual é o critério que a gente deve julgar as coisas e as pessoas? Qual é o critério que a gente deve usar? É a palavra de Deus. É pela palavra que nós devemos avaliar as coisas. Nenhum outro critério pode substituir a palavra de Deus, para que a gente tenha um bom julgamento, uma boa decisão e uma boa perspectiva das coisas. E também a gente não deve julgar com a motivação errada. Um grupo se orgulha de um à custa de outro, é isso que Paulo diz. Eu tenho um orgulho danado de ser discípulo de Paulo. Você que é discípulo de Apolo, desculpa, mas Paulo é o apóstolo. Eu tenho orgulho de ser discípulo de Pedro, porque Pedro andou com Jesus. Paulo não. Essa é a motivação errada. Às vezes nós elegemos para nós gurus. E a gente cai numa cilada quando a gente faz isso, porque são pessoas. É gente. E gente é passivo de erros, de falhas. E é aí onde a gente se decepciona. Porque os nossos gurus são falhos. O ministro ele tem compromisso com a missão de Deus e com a sua igreja. Nós precisamos entender isso. O segundo ponto que a gente vai estudar é que o ministro é comprometido. Paulo diz no versículo 9 que ele é espetáculo para o mundo. Do versículo 7 a 13, Paulo vai dar essa explanação, e essa parte é interessante porque ele usa essa figura do espetáculo para o mundo. Antigamente, principalmente nessa cultura romana, os generais iam para as guerras e quando eles voltavam vitoriosos e traziam consigo seus prisioneiros, eles desfilavam mostrando o seu troféu. E esses prisioneiros eram lançados nas arenas para que isso servisse de espetáculo para a multidão. E isso aconteceu também com os cristãos. Eles foram perseguidos, foram caçados e foram entregues nas arenas para servirem de espetáculo para a multidão. O imperador dizia que para entreter o povo e para manter sua hegemonia no poder, precisava dar ao povo pão e circo. Isso não é muito diferente do nosso tempo, né? Isso acontece com uma certa frequência. Muito pão e muito circo vem sido servido para nós. Mas nessa época a coisa era mais sangrenta, porque envolvia a morte. Então, ser cristão nessa época significava assinar um atestado de morte. Significava dizer, eu digo não para o mundo, não para a minha vida, e sim para Jesus. Era muito provável que um cristão nessa época, quando se convertia e entregava a sua vida a Jesus, entendia que a sua vida seria um troféu na mão dos seus perseguidores. E é por isso que Paulo diz isso, que nós, os ministros, somos espetáculo para o mundo. Porque a minha e a sua vida não está no teatro para aplausos, mas na arena para sermos entregues à morte. O que Paulo está dizendo é, não espere aplausos das pessoas que estão ao seu redor. Espere pedradas.
Espere ser atacado. Porque nos nossos dias, se você professa sua fé em Cristo, seja onde for, é muito provável que você seja atacado por isso, que você seja ridicularizado por isso. Por isso, a vida do ministro é espetáculo para o mundo. E por causa disso, ele está comprometido com a obra. Ele está com a sua vida comprometida. E Paulo usa de alguns contrastes, de uma forma até irônica, para dizer e confrontar os coríntios sobre a vida que eles estavam levando e a vida que um ministro de Deus leva de verdade. A primeira coisa que ele fala é sobre ser reis e prisioneiros, no versículo 7 a 9. O grande problema para uma igreja é achar-se farta, é achar que nós somos os donos da cocada preta, os reis da cocada preta, os sabe-tudo. Esse é o grande problema, quando uma igreja começa a se achar. Porque, na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é que alguma coisa está errada quando você começa a se achar e achar que você é o dono da verdade, o dono da situação. Porque nada do que nós temos de bom vem de nós mesmos. Absolutamente nada. Se tem alguma qualidade em mim, essa qualidade vem de Deus. Não é nenhum mérito meu. Se nós somos uma igreja abençoada, em que coisas boas estão acontecendo, como a gente falou aqui antes, não é porque nós somos uma igreja que ora, uma igreja que é acolhedora, que é simples, que é unida. Não, é porque é Deus quem opera no nosso meio. É Deus. Tudo que é de bom em nós não vem de nós. Não somos nós, mas sim Deus. Paulo nos mostra que a teologia da cruz, ela vem antes da teologia da glória. Nós passamos pela cruz antes. E a cruz é lugar de sofrimento, não de glória. Nós devemos lembrar o que João Batista disse lá em João 3,30. Convém que ele cresça e eu diminua. Paulo também fala sobre sábios e loucos. Ele diz, nós somos loucos por causa de Cristo e vocês são sábios. Paulo havia deixado o judaísmo, ele tinha deixado uma posição que era nobre dentro da sua religião, para se tornar um pregador e perseguido, pregar um Jesus, onde ele diz que o evangelho é loucura para esse mundo. Filipenses 3,8 ele diz assim, por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. Todas as minhas glórias são menos que lixo, por causa dele que me resgatou. Os coríntios tinham essa arrogante presunção de se achar. E nós precisamos estar atentos aos sinais do nosso ego, a fim de que ele seja sempre submetido ao senhorio de Cristo. Paulo também fala sobre sermos fortes e fracos. Aos próprios olhos, os coríntios se achavam fortes, mas aos olhos do mundo, os ministros, eu e você, somos fracos, alienados, ignorantes, retrógrados, ultrapassados. Isso tudo é verdade numa igreja em que Deus não recebe glória, mas numa igreja em que Deus é glorificado, nós somos fortes nele e com ele. Ele também fala sobre os respeitados e ridicularizados no versículo 10. Esses crentes de Corinto queriam glória humana, eles queriam ser vistos, eles queriam os aplausos do palco. Ele diz assim, nós somos de Paulo, ou nós somos do grupo de Apolo, somos importantes porque nós pertencemos a um grupo X, a um grupo Y.
Nós somos legais porque nós somos da Igreja Batista Catuaí. E temos um café no meio do culto. Olha que coisa legal. Nós somos contextualizados. Nós somos muito legaizinhos. Nós temos a infeliz mania de eleger para nós esses estigmas, esses ídolos, que às vezes nos guiam para um caminho que leva para a perdição. Os ministros sofrem com as necessidades. Paulo diz aqui que ele sofria com fome, com sede, com nudez, com maus tratos, sofrem calúnias. São considerados como a escória do mundo. Assim como os homens tratavam Jesus, certamente não vão poupar os seus servos. Por isso que Jesus, você quer me seguir? Toma a sua cruz. Você quer vir junto comigo? Negue-se a si mesmo. O próprio Jesus diz em João 15:18, se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. E também Pedro diz em 1 Pedro 4,19, portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem em sua vida, aquele que os criou, porque Ele é fiel. O servo é comprometido com a missão. Ele emprega a sua vida, ele empenha a sua vida na missão e na igreja de Deus. E por último, o ministro é compassivo. A partir do versículo 14, ele muda o tom. Ele começa a dizer como um pai. E que precioso que é ler esse texto e ver o cuidado que esse homem tem com essa igreja. Problemática, sim. De Coríntios, sim. Mas ele amava. Ele amava esses homens e mulheres que estavam ali. Ele muda o tom, ele sai de um discurso irônico para um discurso cheio de doçura. Ele deixa essa severidade para tratar com ternura, com amor. Ele realmente vê essas pessoas como filhos e filhas espirituais dele. O pai espiritual é aquele que gera um filho pelo Evangelho. Ele diz que uma coisa é quem os leva até o ensino, ou quem os ensina. Outra coisa é o relacionamento íntimo, próximo, que só um pai tem com o seu filho. Você tem filhos na fé? Daqueles que você apresentou o Evangelho? Daqueles que você ensinou ou apontou o caminho, que é Jesus Cristo? Ou de quem você é filho? Você se lembra da pessoa que te levou a Jesus? Você tem estado com essa pessoa? Você tem conversado com ele ou com ela? Você tem dedicado o seu tempo com essa pessoa? Pai espiritual também é aquele que é exemplo. Ele diz, sejam meus imitadores. E aí ele envia Timóteo, o meu filho querido. Isso é tão interessante porque pensar em ser imitador não quer dizer repetir palavras. Não quer dizer citar frases de efeito que o nosso guru, o nosso mestre, o nosso professor disse. Mas é agir como ele age. Paulo está dizendo que sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo. Eu digo o que ele diz e eu faço o que ele faz. Porque ele aprendeu de Jesus, que também fazia a mesma coisa. Jesus diz lá em João 5, que ele diz assim, eu falo das coisas que eu ouço meu Pai dizer e faço o que eu vejo ele fazer. Eu e você precisamos agir dessa forma. Será que a gente tem a condição de dizer para alguém, seja meu imitador, como eu sou de Cristo? Anda comigo
fala o que eu falo, faça o que eu faço. Será que a gente tem essa possibilidade, essa condição? O ensino não deve ser apenas pelo que nós dizemos, pelas nossas palavras, mas precisa ser através das nossas atitudes também. Imitar não se limita a repetir palavras, mas é comportamento, é conduta, são ações. O pai espiritual é aquele que corrige também. O verso 18 a 21, e nós vamos ver também muito sobre isso no capítulo 5, de novo, então estou fazendo propaganda aqui, eu acho bom que você não perca. Vai ser isso muito tratado nesse capítulo. Mas o pai é aquele que disciplina, é aquele que corrige. O pai que ama corrige o seu filho que está errando. Nós precisamos entender uma coisa: nós não aprendemos com o erro, mas a gente aprende com a correção desse erro. A gente fala assim, mas a gente precisa aprender com o erro. Ok, mas a gente precisa aprender muito mais com a correção desse erro, para que a gente não volte a errar, ou para que a gente não cometa o mesmo erro que alguém cometeu. O pai que não é preguiçoso, ele ensina, ele dá testemunho, ele dá exemplos, mas também corrige. O filho tardio em obedecer e corrigir os seus erros, ele recebe mais dura repreensão. Porque o filho que é desobediente, o filho que a gente fala, e ele não aprende, com certeza a correção vai vir mais dura. E é assim conosco. Quantas vezes a gente tem que bater a cabeça, quebrar a cara, para a gente aprender um erro, a corrigir um erro. Provérbios 13, 24 diz: quem não corrige os filhos, mostra que não os ama. Quem ama os filhos, se preocupa em discipliná-los. Então, quando a correção vem, meu irmão, minha irmã, filho e filha de Deus, entenda que você está sendo amado. Entenda que é um gesto de amor. Quando a correção vem, por mais dura que seja, perceba que há alguém preocupado com você. Perceba que há alguém amando você. O pai espiritual é aquele que tem afeto e carinho. Nós vemos nesse último trecho desse capítulo que Paulo não é só aquele que ensina, que dá bons exemplos, que corrige seus filhos, mas é realmente um pai amoroso, cuidadoso, preocupado com os seus filhos. Olha só o que ele diz para os Gálatas, no capítulo 4, versículo 19. Ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. E elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Ou em Atos, capítulo 20, 31. Portanto, vigiem. Lembrem-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. Nós temos tido essa disposição? Quantas e quantas vezes alguém que é duro de aprender, difícil de compreender, nós abrimos mão, nós desistimos, nós deixamos pelo caminho. Quantas vezes a gente tem a disposição de sofrer dores de parto por causa de alguém que ainda não chegou a Cristo plenamente, que não conhece esse Jesus Salvador, esse Jesus transformador. Quantas vezes a gente deixou de aconselhar com lágrimas pessoas que são importantes para nós?
para concluir, eu queria deixar algumas perguntas para que a gente pudesse refletir. A primeira delas é: como que eu e você temos nos comportado enquanto ministros ou dispenseiros da missão de Deus, da igreja de Deus? Como que a gente tem lidado com isso? Qual é o nível de comprometimento com a missão de Deus e a sua igreja? Quanto nós estamos comprometidos com essa missão? Até que ponto eu posso dizer para Deus: Deus, conte comigo para ser dispenseiro da sua obra? Deus, eu estou comprometido com o Senhor. Quanto de nós está empenhado nisso? E por último, como você tem tratado os seus filhos espirituais? Você os tem? Você tem filhos espirituais? Se não tem, querido, ainda há tempo de você ir e fazer discípulos. Ainda é tempo de você compartilhar aquilo que o Senhor Jesus nos entregou. Essa grande missão que Ele nos deu, que é de sermos ministros compromissados, comprometidos e pais compassivos, amorosos. Nós não somos espetáculos, nós somos espetáculos para o mundo, sim, mas neste palco nós não recebemos aplausos. Nós não estamos aqui para isso. Mas nós estamos aqui para servir, empenhados com a nossa vida, a Jesus Cristo, o dono dessa obra. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por homens e mulheres como Paulo, que viveram o que viveram para nos trazer essa mensagem. Obrigado porque eles empenharam suas vidas, porque eles se doaram para que hoje nós pudéssemos conhecer o Teu Evangelho, a Tua mensagem, que é salvadora e que é transformadora, capaz de transformar o coração do mais vil homem. Obrigado, Deus, porque homens e mulheres pagaram com a própria vida para que hoje a gente pudesse estar aqui nesse domingo, 10 de fevereiro, participando da ceia e dessa celebração de adoração ao Senhor. Obrigado porque eles empenharam o seu sangue, derramaram o seu sangue nas arenas, para que a verdade do Evangelho permanecesse viva. E obrigado, acima de tudo, pelo Teu Filho Jesus, que não se importou em ser igual a Deus, mas se esvaziou de toda a sua glória, habitou entre nós, se humilhou, se entregou, foi humilhado até a cruz, mas ressuscitou. E hoje Ele está vivo e governa a sua igreja e espera dos seus ministros que eles sejam encontrados fiéis. Pai, que o Senhor me encontre fiel. Eu me desejo, Senhor, que o Senhor veja em mim um servo de Cristo e um ministro fiel. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus abençoe você.
Semana que vem nós estamos juntos de novo. Hoje à noite tem um culto de jovens. E você que se sente jovem está convidado. Estaremos aí às 19 horas. Deus abençoe você, um bom domingo e uma ótima semana.